Meu nome é Lennon. Tenho 41 anos. Trabalho em plataformas de petróleo no Golfo. 2 semanas sim, 2 semanas não. Faço isso há 12 anos. O salário é bom. A distância é difícil. Minha esposa Briana sabia disso quando nos casamos. Fiquei parado na entrada da garagem, olhando para o espaço vazio onde costumava ficar minha caminhonete. Uma Ford F-250 2019. Não era nova, mas estava quitada. Documento limpo. Eu a dirigia desde o dia em que a comprei à vista, depois do meu primeiro grande contrato. A Briana me mandou uma mensagem enquanto eu ainda estava no exterior. Disse que a vendeu, que precisávamos do dinheiro, que não pediu, que não esperou. Liguei para ela, direto para a caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Abri meu aplicativo bancário. A conta conjunta parecia normal. Nossas economias pareciam normais. Verifiquei o aplicativo de transferência de título. Vendido por $22.000. Não para um revendedor, mas para um comprador particular em Tucson, Arizona. Moramos em Phoenix. Ela dirigiu 2 horas para vender. Tentei o número dela mais uma vez. Bloqueado. Sentei-me na escada da frente da nossa casa e respirei fundo. Meu vizinho Frank passou com seu cachorro. Ele não olhou para mim. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa. Ele balançou a cabeça e continuou andando. Rápido demais. Ele viu alguma coisa. Entrei. A casa parecia estranha. Não bagunçada, apenas estranha. Verifiquei o quarto. O armário dela estava meio vazio. Verifiquei o banheiro. A maquiagem dela tinha sumido. Verifiquei a cozinha. A cafeteira que comprei para ela no Natal passado tinha sumido. Abri a despensa. Ela pegou os salgadinhos. Liguei para o meu banco e perguntei sobre qualquer atividade em comum. Disseram que alguém sacou $5.000 da nossa conta conjunta 3 dias atrás. Saque em caixa eletrônico. Eu estava no exterior. Não podia ser eu. Perguntei onde. Disseram que era um local em Flagstaff. Fica 2 horas ao norte. Sentei-me à mesa da cozinha. Não gritei. Não joguei nada. Apenas fiquei ali sentado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconheci. Dizia: ela está planejando isso há um tempo. Fiquei olhando para a mensagem. Não respondi. Levantei-me. Fui para o meu escritório. Abri o arquivo. Peguei a papelada do seguro, os documentos da hipoteca, o histórico do título do carro. Comecei a ler devagar, com atenção. Eu tinha 2 semanas de folga. Eu tinha tempo. Algo no meu peito gelou e ficou lá. Briana e eu nos conhecemos há 9 anos em um bar em Scottsdale. Ela era bartender. Eu tinha acabado de sair do meu primeiro trabalho em uma plataforma. Dinheiro no bolso, querendo esquecer o sal e o diesel. Ela riu das minhas piadas. Não se importou com a graxa ainda sob minhas unhas. Nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia pequena, os pais dela, meu irmão. Foi só isso. Eu trabalhava. Ela ficava em casa. Era esse o acordo. Eu pagava tudo. Ela cuidava da casa, das contas, das compras. Eu confiava nela. Não tinha motivo para não confiar. Eu ficava fora metade do mês. Ela tinha liberdade. Achei justo. Não tínhamos filhos. Ela disse que não estava pronta. Eu disse que esperaria. Anos se passaram. Ela parou de falar sobre isso. Eu parei de perguntar. Imaginei que algumas pessoas simplesmente não nascem para ser pais. Eu estava bem com isso. Eu a amava mesmo assim. Mas as coisas mudaram. Pequenas coisas. Ela parou de me mandar mensagens enquanto eu estava no exterior. Costumava mandar fotos do seu dia. O cachorro, o café dela, algo engraçado que ela viu. Isso parou há uns 6 meses.
Perguntei a ela sobre isso uma vez. Ela disse que estava ocupada. Deixei para lá. Ela começou a sair mais. Noites de garotas. A amiga dela, a Vanessa. Nunca conheci a Vanessa. A Briana disse que era do trabalho. A Briana não trabalhava. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela ficou na defensiva. Disse que eu não confiava nela. Eu recuei. Eu não queria brigar. O dinheiro começou a ficar curto. Ganhamos um bom dinheiro. Eu levava para casa $70.000 por ano, depois dos impostos. Não tínhamos dívidas, exceto a hipoteca, mas ela continuava dizendo que precisávamos de mais. Perguntei para quê. Ela disse: a vida é cara. Verifiquei os extratos: restaurantes, lojas de roupas, hotéis. Perguntei sobre os hotéis. Ela disse: despedida de solteira da Vanessa. Depois, o casamento da prima dela em Sedona. Depois, um fim de semana em um spa. Eu acreditei nela. Eu queria acreditar nela. Há 2 meses, ela me pediu para adicionar o nome dela ao documento do caminhão. Disse que isso facilitaria o seguro caso algo acontecesse comigo. Achei que fazia sentido. Assinei a papelada. Ela cuidou do resto. Fui um idiota. Liguei para o meu irmão Dani. Ele mora em Albuquerque. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que aconteceu. Ele ficou em silêncio. Então disse: eu a vi em um restaurante em Flagstaff no mês passado. Ela estava com um cara. Pensei que talvez fosse um colega de trabalho ou algo assim. Não queria dizer nada. Agradeci. Desliguei. Fiquei em silêncio. Eu sabia o que tinha que fazer. Busquei os detalhes da transferência de propriedade novamente. O nome do comprador estava listado, um cara chamado Owen. Procurei por ele online e encontrei suas redes sociais em menos de 10 minutos. Perfil público. Fotos dele em frente à minha caminhonete. Minha caminhonete. Ele postou no mesmo dia em que Briana a vendeu. Legenda: muito obrigado a um amigo pela ligação. Um amigo. Dei uma olhada nas postagens mais antigas dele. Fotos dele e da Briana, não recentes, de 3 meses atrás, num bar, num lago, num mirante de montanha. Ele estava com o braço em volta dela em uma delas. Rolei a página mais para frente. Mais fotos, em datas diferentes. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Não quebrei nada. Não gritei. Fiquei ali sentado, olhando para o meu celular. Minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava lúcida. Tirei prints de tudo, cada foto, cada postagem, cada comentário que ela deixou na página dele. Salvei tudo em uma pasta na nuvem. Marquei como evidência. Liguei para nossa seguradora e perguntei sobre a nossa pólice de seguro de carro. Disseram que a Briana ligou há 2 semanas e me removeu como motorista principal do caminhão. Disseram que ela contou que eu vendi. Perguntei por que não confirmaram comigo. Disseram que ela tinha toda a papelada. Agradeci. Desliguei. Entrei no nosso quarto. Abri o criado mudo dela. Encontrei um celular descartável. Estava desbloqueado. Dei uma olhada nas mensagens. Briana e Owen. Centenas de mensagens falando sobre vender a caminhonete, falando de mim, me chamando de sem noção, me chamando de salário. Ela disse a ele que eu nunca descobriria porque estava sempre fora. Ela disse a ele que eles estariam na Califórnia até o final do mês. Ela disse a ele que já tinha transferido o dinheiro. Coloquei o telefone de volta no lugar. Não a confrontei. Não estraguei o lugar dela. Simplesmente saí de casa. Entrei no carro do meu irmão, que peguei emprestado, e dirigi até o escritório de um advogado. O nome dela era Joseline. Ela era especialista em direito de família. Sentei-me em frente a ela e expus tudo: a caminhonete, o número bloqueado, o telefone descartável, as fotos, o dinheiro. Ela ouviu. Tomou notas.
Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Você tem tudo o que precisa, disse ela. Entre com o pedido de divórcio. Peço o reembolso integral dos bens conjugais. Fraude, alienação. Podemos tornar isso feio para ela. Assenti. Assinei o contrato. Saí do escritório e voltei para o carro. Fiquei sentado ali por um bom tempo. Não estava mais com raiva. Simplesmente tinha terminado. Mandei uma mensagem para Briana, tudo bem. E então comecei a trabalhar. Joseline agiu rápido. Em 3 dias, Briana recebeu os papéis do divórcio. Eu não estava lá quando aconteceu. Eu estava de volta ao exterior, mas Joseline me mandou uma mensagem. Ela ligou para o meu escritório 6 vezes hoje, irritada, em pânico. Ela quer falar com você. Não respondi. Eu sabia que Briana tentaria me contatar. Ela usaria um número diferente. Ela enviaria um e-mail. Ela apareceria na casa do meu irmão. Avisei o Dani com antecedência. Ele também não atendeu às ligações dela. Ela tentou de tudo. Novos números de telefone, endereços de e-mail falsos. Ela até me mandou uma mensagem de uma conta de jogo antiga que eu não usava há 5 anos. Todas as mensagens eram a mesma: precisamos conversar. Isso é um erro. Você está exagerando. Ignorei tudo. Enquanto isso, Joseline entrou com uma moção para congelar nossas contas conjuntas. Ela apresentou as capturas de tela das postagens de Owen. Ela apresentou as mensagens do celular descartável. Ela apresentou os saques em caixas eletrônicos e os documentos de seguro falsificados. O juiz concedeu o congelamento temporário em 48 horas. Briana não podia tocar em um centavo. Ela entrou em pânico. Eu sabia que ela entraria. Ela ligou gritando para o escritório da Joseline. Disse que eu estava arruinando a vida dela. Disse que eu estava sendo vingativo. Joseline disse para ela contratar um advogado. Ela contratou um cara chamado Troy, que trabalhava em um shopping. Ele era pão duro. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanto dinheiro ela tinha. Investiguei mais a fundo. Peguei os extratos do nosso cartão de crédito do último ano. Hotéis em Flagstaff, restaurantes em Tucson, viagens a Las Vegas, tudo pago com o nosso cartão conjunto, tudo enquanto eu estava no exterior. Enviei tudo para Joseline. Ela adicionou ao arquivo. Também contratei um investigador particular. O nome dele era Calvin. Era caro, mas era bom. Dei a ele as informações sobre o Owen. Dei a ele as datas das postagens nas redes sociais. Pedi que descobrisse onde eles tinham estado e o que estavam fazendo. O Calvin me ligou de volta em menos de uma semana. Ele me enviou um relatório completo. O Owen não era um cara qualquer. Ele era barman no mesmo bar onde eu e a Briana nos conhecemos. Ele trabalhava lá o tempo todo. Ela o via há pelo menos 8 meses, talvez mais. O Calvin tinha fotos, vídeos, registros de data e hora, tudo. Briana tentou falar comigo uma última vez. Ela apareceu em casa enquanto eu estava lá. Eu não abri a porta. Ela bateu. Ela gritou. Ela chorou. Ela disse que cometeu um erro. Ela disse que Owen não era nada. Ela disse que me devolveria o dinheiro da caminhonete. Fiquei do outro lado da porta. Não disse uma palavra. Apenas escutei. Quando ela finalmente parou, eu a ouvi sentar na varanda. Ela ficou lá por 1 hora. Depois foi embora. Mandei uma mensagem para ela uma vez: seu advogado tem o número do meu advogado. Ela não respondeu. Voltei ao meu arquivo. Peguei a papelada da hipoteca. A casa estava no nome de nós dois. Comprei antes de nos casarmos, mas a adicionei à escritura 2 anos depois. Mais uma coisa que fiz porque confiei nela. Mais um erro. Joseline disse que poderíamos forçar uma venda, dividi-la ao meio, ou eu poderia comprar a parte dela. Pensei um pouco. Decidi algo melhor. Comecei a documentar tudo. Cada centavo que ela gastou,
cada mentira que contou, cada transação que não fechou. Voltei 3 anos. Encontrei padrões. Ela não era apenas descuidada. Ela era calculista. Os $22.000 do caminhão sumiram. Rastreei pela conta secreta dela. Ela abriu há 4 meses. Encontrei os extratos bancários no e-mail dela. Ela nem se deu ao trabalho de usar uma senha segura. Era o nome do nosso cachorro. O dinheiro foi para aquela conta. Depois, foi transferido em parcelas, $500 aqui, $1.000 ali. A maior parte foi para saques em dinheiro. Indetectável. Ela foi esperta o suficiente para esconder seus rastros, mas não o suficiente para escondê-los bem. Continuei investigando. Descobri que ela estava usando nosso cartão de crédito conjunto para pagar o seguro do carro do Owen. Encontrei recibos de imóveis que ela comprou para um apartamento em Flagstaff, um apartamento que eu nunca soube que existia. Encontrei pagamentos do Venmo para a amiga dela, Vanessa, só que Vanessa não existia. A conta pertencia ao Owen. Ela vinha transferindo dinheiro para ele há meses. Enviei tudo para Joseline. Ela me ligou no dia seguinte. Isso é fraude, disse ela. Descaradamente. Ela roubou bens do casal, mentiu sobre isso, encobriu tudo. Podemos ir atrás dela por tudo. Eu disse a ela para fazer isso. Joseline entrou com uma ação de urgência. Ela solicitou o reembolso integral de todos os fundos que Brianna recebeu. Solicitou a propriedade exclusiva da casa. Solicitou que Brianna pagasse todas as custas judiciais. Ela anexou 140 páginas de provas, extratos bancários, capturas de tela, recibos, mensagens de texto, tudo. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Voltei para casa voando. Encontrei-me com Joseline no dia anterior. Ela me explicou o que esperar. Disse que o advogado de Brianna tentaria me retratar como controladora, vingativa. Disse que eles argumentariam que Brianna merecia metade de tudo porque éramos casados. Joseline me disse para não me preocupar. Disse que as evidências falavam por si. A audiência foi em um pequeno tribunal. Brianna estava sentada do outro lado com Troy. Ela parecia diferente, mais magra, cansada. Ela não olhou para mim. Eu não olhei para ela. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos. Ela não perdeu tempo. Pediu a Joseline que apresentasse seu caso. Joseline expôs tudo. O caminhão, a conta secreta, o apartamento, a fraude. Ela mostrou as capturas de tela. Mostrou os recibos. Mostrou o cronograma. Levou 30 minutos. Quando terminou, o juiz se virou para Troy. Você tem alguma resposta? Troy se levantou. Ele se atrapalhou com suas anotações. Ele disse: Brianna cometeu erros. Ele disse que ela estava emocionada. Ele disse que o casamento já estava desfeito. Ele disse que eu a abandonei para trabalhar no exterior. Ele disse que ela merecia compaixão. O juiz não pareceu impressionado. Ela perguntou diretamente a Brianna: Você vendeu a caminhonete do seu marido sem o conhecimento dele? Brianna hesitou. Então respondeu: Sim. Você transferiu o dinheiro para uma conta que ele não conhecia? Sim. Você usou os fundos do casamento para pagar um apartamento e sustentar outro homem? Brianna começou a chorar. Ela disse que não era bem assim. Disse que estava infeliz. Disse que eu nunca estava em casa. Disse que merecia ser feliz. O juiz a deixou terminar. Então ela disse: Isso não lhe dá o direito de cometer fraude. Senti algo se soltar no meu peito. A juíza fez um intervalo de 10 minutos. Quando retornou, não se sentou. Ficou em pé atrás do tribunal e leu suas anotações. Com base nas provas apresentadas, decido a favor do requerente. A senhora Brianna foi condenada a reembolsar o Sr. Lennon pelo valor integral do veículo, totalizando $22.000. Além disso, ela foi condenada a reembolsá-lo por todas as despesas não autorizadas retiradas de contas conjuntas, totalizando $18.000 adicionais.
Ela também é responsável por cobrir todos os honorários advocatícios incorridos pelo Sr. Lennon neste caso. O rosto de Brianna empalideceu. Troy começou a protestar. A juíza levantou a mão. Além disso, concedo ao Sr. Lennon a propriedade exclusiva da casa conjugal. A Sra. Brianna tem 30 dias para desocupar a propriedade. Quaisquer bens conjuntos restantes serão divididos equitativamente, mas, dada a natureza da fraude cometida, o Sr. Lennon tem direito a uma parte maior. Este caso está encerrado. O martelo foi batido. Brianna ficou ali, imóvel. Troy falava com ela, mas ela não ouvia. Apenas olhava fixamente para a mesa. Levantei-me. Apertei a mão de Joseline. Saí do tribunal. Sem olhar para trás. Lá fora, Joseline me parou. Você se saiu bem, disse ela. Este foi um dos casos mais limpos que já vi. Ela facilitou tudo. Assenti. Agradeci. Entrei no carro e dirigi para casa. Não comemorei. Não liguei para ninguém. Apenas entrei e sentei no sofá. A casa estava silenciosa. Parecia minha novamente. Brianna tentou me contatar mais uma vez. Ela enviou um e-mail. Disse que sentia muito. Disse que nunca quis me machucar. Disse que Owen a deixou quando descobriu que ela não tinha dinheiro. Disse que não tinha para onde ir, perguntou se eu reconsideraria. Disse que poderíamos resolver. Apaguei o e-mail. Bloqueei o endereço dela. Passei as semanas seguintes limpando a casa. Joguei fora tudo que me lembrava dela. Roupas, fotos, presentes. Doei a maior parte. Queimei parte no quintal. Não me senti culpada. Me senti mais leve. Também comprei uma caminhonete nova, uma Chevy Silverado 2023, paguei à vista e coloquei o documento apenas em meu nome. Tirei uma foto dela na garagem e enviei para o Danny. Ele respondeu: agora é assim que se segue em frente. Recebi uma ligação do Calvin algumas semanas depois. Ele disse que o Owen tinha sido preso. Acontece que ele tinha um mandado de prisão por fraude na Califórnia. Alguém avisou a polícia. O Calvin não disse quem. Eu não perguntei. Também recebi uma mensagem do Frank, meu vizinho. Ele se desculpou por não ter dito nada antes. Disse que viu a Brianna carregar o caminhão com um cara e ir embora. Disse que não achava que era da sua conta interferir. Eu disse que estava tudo bem. Disse que agora eu apreciava a honestidade. Voltei para o mar 2 meses depois. O trabalho era o mesmo. O equipamento era o mesmo. Mas eu me sentia diferente, mais estável. Não pensei em Brianna. Não pensei em Owen. Simplesmente fiz o meu trabalho. Voltei para uma casa que era minha. Dormi melhor do que dormia há anos. Recebi uma notificação do tribunal cerca de 8 meses após a finalização do divórcio. Brianna não havia pago um centavo do que me devia. Joseline entrou com uma ação de penhora do salário dela. Acontece que ela conseguiu um emprego em um restaurante em Tucson. Salário mínimo, gorjetas inclusas. O tribunal aprovou. 20% de cada salário iria diretamente para mim até que a dívida fosse quitada. Também descobri que ela foi despejada do apartamento em Flagstaff. Ela voltou a morar com os pais em Mesa. Eles não ficaram felizes. Eu soube porque a mãe dela me ligou. Ela gritou comigo por arruinar a vida da filha dela. Eu escutei. Quando ela terminou, eu disse: sua filha me roubou. Ela cometeu fraude. Tenho uma ordem judicial que diz isso. Ela desligou. Vendi a casa 1 mês depois. Não precisava mais dela. Muitas lembranças ruins. Comprei uma casa menor, mais perto do aeroporto. Um quarto, um banheiro, uma garagem para minha caminhonete. Era perfeito. Encontrei a amiga da Brianna, Vanessa, num posto de gasolina. Só que o nome verdadeiro dela não era Vanessa. Era Claire. Ela trabalhava no bar com o Owen. Ela se desculpou.
Disse que não sabia que a Brianna era casada quando se conheceram. Disse que o Owen também mentiu para ela. Disse que ele era uma má notícia. Eu disse que já sabia disso. Recebi um cartão postal do Danny pelo correio. Ele estava no Colorado. Disse que estava orgulhoso de mim. Disse que lidei com a situação melhor do que ele. Disse que eu deveria visitá-lo. Eu disse que sim. Voltei para a plataforma. Trabalhei. Economizei. Não namorei. Não procurei ninguém. Estava bem sozinha. Mais do que bem. 2 anos se passaram. Quitei a minha casa nova. Comecei a investir o dinheiro que costumava gastar tentando manter a Brianna feliz. Fiz uma viagem ao Alasca. Fui pescar. Vi um urso cinzento. Comi salmão. Pesquei sozinho. Foi a melhor viagem que já fiz. Recebi uma mensagem da Joseline. Ela disse que a dívida da Brianna estava quase quitada. Mais um ano eu estaria livre dela de vez. Agradeci. Disse que ela fez um ótimo trabalho. Ela disse que a qualquer momento. Soube pelo Danny que a Brianna ficou noiva de um cara novo. Não perguntei detalhes. Não me importei. Esperava que ele fosse mais esperto do que eu. Esperava que ele verificasse as contas bancárias. Mudei de emprego. Mudei para uma empresa de perfuração diferente. Salário melhor, benefícios melhores. Trabalhei 3 semanas seguidas, 3 semanas de folga. Agora, usei o tempo extra para viajar. Fui para Montana, Wyoming e Utah. Conheci partes do país que nunca imaginei que conheceria. Me senti livre. Também comecei a conversar com alguém. O nome dela era Python. Ela trabalhava na logística da empresa de plataformas. Nos conhecemos em um treinamento de segurança. Ela era inteligente, engraçada, direta. Não brincava. Eu gostava disso. Saímos algumas vezes. Nada sério, mas foi bom confiar em alguém novamente. Um dia, passei lentamente pela velha casa. Uma nova família morava lá. Crianças brincando no quintal. A grama estava mais verde do que eu jamais a mantive. Sorri. Continuei dirigindo. Às vezes eu pensava na Brianna. Não com frequência. Só quando algo me lembrava, uma música, um lugar, um cheiro. Mas não doía mais. Era só uma lembrança. Uma lembrança ruim, mas uma a qual sobrevivi. Brianna acabou trabalhando em 3 empregos para se manter depois que as penhoras e as custas judiciais a esgotaram. Owen pegou 18 meses de prisão no condado por fraude e fugiu da cidade no dia em que foi solto. Seu noivado acabou quando seu noivo descobriu o processo judicial e as mentiras que ela lhe contou. Seus pais pararam de falar com ela depois que ela pediu dinheiro emprestado e nunca pagou. Ela se mudou para um apartamento compartilhado com 2 colegas de quarto e dirigia um sedã de 15 anos com o para-brisa trincado. Todo mês, 20% do pouco que ela ganhava ia direto para mim. Levaria anos para ela quitar a dívida. Ouvi tudo isso de pessoas que conheciam pessoas. Não fui atrás. Simplesmente me encontrou. Aprendi que algumas pessoas sempre escolhem o caminho mais fácil. E quando isso para de funcionar, elas não têm mais nada em que se apoiar.